Olá, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre este livro, O Cérebro no Mundo Digital. Claro que antes de continuar, vou pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e aproveite também para deixar o seu like, para compartilhar o vídeo com seus amigos. Bom, o livro O Cérebro no Mundo Digital, Os Desafios da Leitura na Nossa Era, foi escrito pela neurocientista, pesquisadora e professora da Universidade da Califórnia, Marianne Wolf. E este livro é excelente para quem gosta de leitura, para quem gosta de entender a importância da leitura, o que acontece quando a gente lê. E no livro ela reúne várias pesquisas, estudos sobre a leitura nos dias de hoje, até porque a gente não só lê livros em forma de papel, impressos, mas também existe a tecnologia, os e-books, as telas dos computadores, e ela fala sobre o impacto da tecnologia na nossa vida como leitor. O livro foi publicado pela editora Contexto no ano passado e já tinha um bom tempo que eu queria ler o livro. E o interessante é que ele foi escrito por meio de cartas, ou seja, cada capítulo é uma carta em que a autora escreve um vocativo, tem a parte da despedida, do desfecho. Então, a vantagem é que o livro fica um pouco mais pessoal, mais intimista, como se um amigo, uma pessoa conhecida estivesse escrevendo uma carta pra gente. E por ser um livro técnico com muito embasamento científico, então o livro fica um pouco mais leve. Além disso, a autora também compartilha não só as pesquisas que ela fez, vários estudos, mas também a experiência dela como leitora. Porque, claro, a gente percebe, quando a gente tem o hábito da leitura, a gente percebe de uma forma muito intuitiva, muito empírica, como a leitura é importante, o que a leitura faz com a gente. Então ela compartilha isso, ela reforça esse conceito, essa parte mais poética, e também trazendo várias referências de autores, principalmente autores de ficção, com a parte intuitiva, poética e empírica, tornaram o livro muito mais chamativo, muito mais preciso, ou seja, uma leitura muito agradável. Então, o que acontece com o cérebro quando a gente lê? Logo no primeiro capítulo, na verdade o primeiro capítulo é uma introdução para explicar como foi feito o livro, como está dividido. Logo depois ela começa a explicar sobre a importância da leitura e o que acontece no nosso cérebro quando a gente lê. A primeira coisa é que qualquer palavra que a gente lê ativa todas as áreas do nosso cérebro. Então imagina quando a gente lê um livro, quando a gente lê uma ficção, a autora explica, todas as áreas do nosso cérebro são ativadas porque a leitura estimula as áreas que estão ligadas à cognição, à visão, à linguagem e ao afeto. E todas essas áreas estão por todo o nosso cérebro, não é num lugar específico, mas no cérebro inteiro praticamente. E além disso, ela diz que quando a gente lê, uma leitura assim mais profunda, mais densa, a gente também desenvolve, estimula o pensamento crítico, a visão de mundo e também o afeto no sentido de empatia. Até porque muitas vezes a gente não vai ter acesso a uma realidade diferente da nossa se não for por meio da leitura. Ou seja, muitas vezes é só lendo um livro, uma história, um estudo, uma história de ficção, só assim que a gente vai conhecer uma realidade completamente diferente da nossa. E quando se trata de ficção, não só essa parte do fato, da história em si, mas também o pensamento, o sentimento dos personagens, do próprio autor, se ele estiver se colocando no livro, enfim. Então, a leitura estimula diversas áreas da nossa vida. É, assim, uma coisa que a gente já sabe, mas o estudo, a pesquisa reforçam com dados. Mas Marianne chama atenção para uma coisa: existe diferença entre ler um livro que é impresso, o papel mesmo, e ler um livro que é eletrônico, um e-book, porque o nosso cérebro já faz uma associação. Então, nesse ponto, eu comecei a pensar sobre, por exemplo, se eu resolver ler
na cama, eu vou sentir sono, porque ali o meu cérebro já associou a descanso. Então eu prefiro ler no sofá ou aqui nesta cadeira, porque aí eu consigo focar melhor. Então eu entendi que quando tem uma diferença, quando o nosso cérebro distingue isso, é porque o papel já faz parte meio que da nossa vida, porque o livro, na maior parte da história do livro, foi sempre impresso. Fora que existe todo um ritual de você abrir a página, de você virar a página, o papel, o barulho do papel. Eu acredito que seja por conta disso. O e-book, o dispositivo, o Kindle, a gente já associa a tela de computador, a dispositivo eletrônico, a mídia. Então eu fiquei um pouco chocada porque ela mostra uma pesquisa, e tá aqui no livro, sobre como teve uma diferença no momento de uma leitura. Ela dividiu um grupo que leu impresso e outro grupo que leu no Kindle. Então a gente vai fazer o quê? Vai parar de ler o Kindle? Não necessariamente você precisa parar de ler. Não vou me desfazer do meu Kindle, mas se for uma leitura, isso eu recomendo, se for uma leitura muito difícil, dê preferência então para o livro impresso. E realmente, ler no computador é um pouco mais complicado, ou pelo menos eu não gosto muito, mas o Kindle ainda chega um pouco próximo ao livro, pela questão assim da tela. Ele não tá aqui agora no momento, mas o Kindle, ele lembra um pouco o papel no sensorial quando você toca na tela, mas enfim, ela não fala que é para você parar de ler em dispositivos eletrônicos, e ela não maldiz o uso desses dispositivos. O que ela recomenda é que seja um complemento, até porque a tecnologia faz parte do nosso dia a dia. Então, como um complemento, aquilo que o papel não pode proporcionar, a gente pode utilizar a tecnologia para complementar. E vale frisar que a autora fala da diferença entre os dispositivos eletrônicos e o papel por conta da distração. A gente tende a distrair muito mais fácil usando os dispositivos eletrônicos do que o livro impresso. E a consequência disso é uma leitura mais superficial, logo estimula menos o pensamento crítico, a empatia, a olhar o mundo com outros olhos. Tem uma parte do livro também que é mais voltada para educação, para os pais também, profissionais da área. Então, vale super a pena para levar para a sala de aula as pesquisas que ela fez. Então, eu super indico a leitura, eu gostei bastante, e eu vou citar 2 trechos aqui que me chamaram a atenção. O primeiro está na página 188. A leitura profunda sempre tem a ver com conexão, conectar aquilo que sabemos com aquilo que lemos, aquilo que lemos com aquilo que sentimos com aquilo que pensamos, e o modo como pensamos como o modo como vivemos nossas vidas no mundo conectado. E tem mais um trecho que não é técnico, mas é justamente ela cita um autor que fala sobre essa leitura profunda como um lugar de calma. E eu gostei muito, muito do trecho. Estamos tão distraídos com e tragados pela tecnologia que criamos e pelo fogo de barragem constante das assim chamadas informações que chegam na nossa direção, que mais do que nunca parece socialmente útil mergulhar num livro envolvente. O lugar de calma para onde você precisa ir para escrever, mas também para ler a sério. É o lugar onde você pode, de verdade, tomar decisões responsáveis, onde é possível envolver-se produtivamente no mundo que de outro modo seria assustador e incontrolável. Bom, eu gostei muito da leitura e eu recomendo para todos, para quem gosta de ler, para quem trabalha com escrita, com livros, para profissionais da educação, todo mundo. Então eu super recomendo, e se você já leu o livro, deixa aqui nos comentários as suas impressões. Se você tem outros livros sobre o assunto, se você conhece, deixa aqui também. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like no vídeo e até a próxima. Tchau!